O fim dos tempos. O fim dos tempos é um tema muito importante, tratado por diversos grupos cristãos e não cristãos. Contudo, às vezes, pouco compreensível. Nesse sentido, quero lhe convidar para analisar a temática Fim dos Tempos, de acordo com os ensinamentos de Jesus em Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 14, bem como a cada dia abordaremos o que Jesus ensinou. Como cristãos, nem sempre nos preocupamos com coisas realmente importantes. Por exemplo, os discípulos em Mateus capítulo 24, versículo 1, chamavam a atenção de Jesus para a estrutura grandiosa do templo em Jerusalém. Contudo, Jesus deixou-os impactados, descrevendo o futuro daquele lugar, como lemos em Mateus capítulo 24, versículo 2, que diz: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Portanto, Jesus nos ensina que devemos nos preocupar com as coisas eternas e não simplesmente terrenas. E você, tem olhado para as coisas celestiais ou terrenas? Deixe seu comentário aqui. Depois de ouvirem sobre a destruição do templo em Mateus capítulo 24, versículo 2, os discípulos relacionam a destruição do templo com o fim do mundo e, em particular, perguntam a Jesus, como lemos em Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Neste sentido, é importante nos interessarmos aos ensinamentos de Jesus e voltarmos para a Bíblia. Afinal, o tempo está próximo. Jesus está voltando. Você crê? Comente, curte, compartilhe e me siga. Mais de 2000 anos se passam. As palavras de Jesus ecoam no tempo e transpassam os séculos com uma mensagem impactante aos seus discípulos, como bem lemos em Mateus capítulo 24, versículo 4, que diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Portanto, perto do fim, ou seja, da volta de Jesus, muito engano seria produzido para gerar confusão, para afastar as pessoas de Deus. Nesse sentido, precisamos ter muito cuidado no que ouvimos e cremos. Afinal, muitos falsos cristos e falsos profetas surgiriam. Por isso, devemos nos firmar na Bíblia, pois é a palavra de Deus que nos comunica a verdade da salvação. Sinais do fim dos tempos. Os discípulos então perguntaram a Jesus sobre quando isso aconteceria e quais seriam os sinais do fim dos tempos. Jesus respondeu em Mateus capítulo 24, do verso 3 ao verso 8, que haveria guerras, fomes, terremotos e pestes em vários lugares. Esses são sinais que a humanidade testemunha e que quanto mais se aproxima a volta de Jesus se intensifica. Portanto, somos alertados que Jesus está voltando. Afinal, estamos vivendo o fim dos tempos. Curta, comente, compartilhe e não deixe de me seguir. Amém? Você é daqueles que tudo que ouve, lê e assiste crê? Essa mensagem é para você. Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 4 diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Seguindo os versículos 5 até o verso 8, nós lemos Jesus dizendo que haveria guerra, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Contudo, muitos aproveitam esse momento para tentar enganar, falando que são
porta-vozes de Deus, mas na realidade são porta-vozes do inferno. Como bem ensinou Jesus, são falsos profetas e falsos cristos. Então tome cuidado no que lê, no que ouve e no que assiste. Se firme na palavra de Deus. Amém? Enquanto as profecias bíblicas trazem paz e esperança, as falsas profecias produzem medo e causam pânico. Por exemplo, Jesus profetizou a destruição do templo em Jerusalém e os cristãos se salvaram do ataque à cidade santa pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Contudo, as falsas profecias causam medo, como presenciamos nas profecias de 3 dias de escuridão em 2020 e do espírito de morte anunciado em 2021. Lembram? Entre tantas outras previsões, às vezes por pessoas declaradas cristãs ou por não cristãos. Portanto, é devido aos falsos profetas e suas profecias é que Jesus adverte em Mateus capítulo 24, versículo 4, que diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 5. Um dos sinais do fim do tempo é o surgimento de falsos cristos. Então, um falso Cristo é alguém que se levanta como Salvador. Este pode ser visto tanto no cenário religioso quanto político. Contudo, são falsos em suas promessas e colocações. Por exemplo, no campo político, podemos citar Adolf Hitler, que se apresentou como libertador da Alemanha e representante legítimo de Deus. Já do ponto de vista religioso, podemos citar aqui no Brasil Henri Cristo, que se autodeclara reencarnação de Jesus Cristo. Portanto, o surgimento de falsos cristos é um sinal dos fins dos tempos, ensinado por Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 7, fala sobre conflitos entre nações como sinal de sua vinda. Contudo, não seria ainda o fim. Então, muitas guerras e rumores de guerras surgem. Inclusive, a humanidade já testemunhou 2 grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. E a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E estima-se que morreram nestas guerras cerca de 70 milhões de pessoas. Essas guerras e muitas outras são motivadas por diversas razões, como disputas territoriais, questões políticas, religiosas ou econômicas. Portanto, os conflitos são sinais que nos lembram que Jesus vai voltar e trazer a paz verdadeira, que nenhum líder humano ou nação jamais conseguirá. Amém? A fome é outro tópico tratado por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 7. E apesar que atualmente as nações possuem capacidade para eliminar a fome no mundo, não o fazem. Por exemplo, de acordo com o Fundo Monetário Internacional FMI, são necessários 50 bilhões de dólares atualmente para acabar com a fome no mundo. Assim, parece muito, não? No entanto, só o governo americano gasta 858 bilhões de dólares para gastos anuais com defesa, ou seja, com guerras. Além disso, destacamos que existe muitos esforços para acabar com a fome. Contudo, a ganância humana não permite. Portanto, somente Deus pode saciar plena e verdadeiramente o homem, e essa necessidade será suprida quando Jesus voltar. Amém? Jesus ainda alerta outro sinal sobre o fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, o surgimento de pestes. Nesse sentido, podemos enumerar várias doenças, como a peste negra, surgiu entre 1347 a 1351,
matou entre 75 a 200 milhões de pessoas, que quase dizimou a Europa. Gripe espanhola ocorreu entre 1918 e 1919 e que matou entre 20 e 50 milhões de pessoas. A AIDS surgiu na década de 1980 e já matou cerca de 32 milhões de pessoas em todo o mundo. E atualmente a Covid-19 já matou mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, mesmo com tantos avanços na ciência e na medicina, a humanidade ainda sofre com este sinal profetizado por Jesus. Afinal, somente Deus pode curar a humanidade de todas as enfermidades, inclusive da enfermidade do pecado. Amém? Jesus aponta mais um sinal em seu sermão profético em Mateus, capítulo 24, versículo 7. Terremotos em vários lugares. Nesse sentido, só no primeiro século temos registro de 3 grandes terremotos, no ano 46, 61 e 63 depois de Cristo. No percurso da história, temos vários outros registros de terremotos devastadores. Terremoto no Oceano Índico em 2004, causando um tsunami com mais de 230 mortes. Terremotos no Haiti em 2010, causando a morte de 220 mil pessoas. Terremoto no Japão em 2011, causando um tsunami com mais de 16 mil mortes. Portanto, este é mais um sinal descrito por Jesus e que quanto mais se aproxima a sua volta, mais frequente ficam. Amém? Diante de tantos eventos assustadores, descrito por Jesus em Mateus capítulo 24, do versículo 6 e 7, bem como guerras, fomes, pestes e terremotos, o Senhor nos informa que estes fatos são apenas o princípio das dores, em Mateus capítulo 24, versículo 8. Contudo, apesar de trazerem grandes sofrimentos, certamente, assim como as dores de parto aumentam em intensidade antes do nascimento, os sinais que Jesus menciona são apenas início de um período de tribulações que culminará na sua segunda vinda. Portanto, estes sinais são lembretes de que devemos estar vigilantes, perseverantes na fé e prontos para enfrentar as provações que estão por vir, na certeza que Deus em Cristo está no controle de todas as coisas. Amém? Outros sinais dos fins dos tempos são anunciados por Jesus em Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao verso 10. Ódio, traição e perseguição por causa do nome de Jesus. Certamente, a fidelidade a Jesus e ao Evangelho pode resultar em tudo isso, bem como, olhando para a história cristã, muita perseguição, claramente iniciada pelos judeus no primeiro século, seguido do Império Romano, durante o Império Bizantino, seguindo-se pela Idade Média, pelo período da Reforma e até os dias atuais, sobretudo por regimes totalitários. Portanto, como seguidores de Jesus, devemos estar preparados para enfrentar a perseguição e o ódio, confiando na sua graça e na sua presença em nossas vidas. Amém? No vídeo anterior, abordamos o aspecto da perseguição cristã profetizada por Jesus em Mateus capítulo 24, do versículo 9 ao 10. E como consequência da perseguição, os cristãos, ao longo dos séculos, seriam atormentados, odiados, mortos. Mas que muitos trair-se-ão para se livrarem das perseguições. Nestes aspectos, o quão desesperador é a perseguição para muitos, ao ponto de negar a fé e trair a Deus e aos irmãos de fé. Contudo, mesmo diante de um triste cenário, Jesus ensina que a fidelidade é a chave para a vitória. Portanto, permaneçamos fiéis a Deus em Cristo Jesus em qualquer circunstância da vida,
mesmo que tenhamos de pagar com a própria vida. Amém? Uma triste realidade vivenciada no meio cristão, profetizada por Jesus em Mateus 24, versículo 10, bem como escândalos e traições. Nestes aspectos, estes comportamentos anticristãos só podem criar um ambiente para grandes erros e heresias, profetizados por falsos profetas, e o engano e a mentira predominar no coração de muitos, como lemos em Mateus capítulo 24, versículo 11. Portanto, escândalo e traição entre cristãos é uma ferida profunda que desafia a essência do amor e da comunhão que Jesus ensinou, mas é uma marca dos fins dos tempos, que fica bem visível com a proximidade da sua vinda, testemunhado quase que diariamente nas redes sociais. A mensagem de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 12, destaca que à medida que a iniquidade aumenta, o amor de muitos esfria. Consequentemente, a falta de justiça, honestidade e amor ao próximo leva ao enfraquecimento dos relacionamentos e à falta de empatia e compaixão. Além disso, a iniquidade substitui o amor e a bondade por atitudes egoístas e cruéis, bem como perseguição, ódio, escândalos e traição, claramente impulsionados tanto por fatores externos quanto internos, ou seja, envolvendo tanto pessoas declaradas cristãs quanto não cristãs. Portanto, a iniquidade é um conceito abrangente que envolve todas as formas de pecado e transgressão moral. Amém? Em Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Indubitavelmente, diante dos fatos anteriormente analisados, como falsos cristos, falsos profetas, perseguições, ódio, escândalos e a iniquidade, Jesus nos encoraja a perseverar. Afinal, perseverar implica em continuar firmes na fé, apesar das adversidades. Portanto, perseverar, como apontado em Mateus 24, versículo 13, é permanecer no caminho que Jesus ensinou, ou seja, do amor, da obediência e da verdade. Nesse sentido, Jesus é nosso maior exemplo. Afinal, foi perseguido e enfrentou a cruz pela obediência, verdade e amor ao Pai e aos homens. Amém? O fim dos tempos é marcado por grandes problemas e dificuldades enfrentadas pela igreja, bem como falsos cristos, falsos profetas, perseguições, ódio, escândalos e traição. Contudo, nada é capaz de impedir a missão evangelizadora no mundo. No entanto, cabe ressaltarmos que muitos foram as tentativas de impedir a pregação do evangelho por reis e reino. Por exemplo, o Império Romano já no primeiro século, na Idade Média a Igreja Católica Romana, regimes totalitários como o comunismo na União Soviética e na China, como o nazismo na Alemanha, ditaduras na Coreia do Norte, Cuba, entre outros. Gostou? Curta, comente, compartilhe e me siga. Amém? No texto de Mateus capítulo 24, do verso 1 ao 14, Jesus alerta sobre os sinais do fim dos tempos. Ele menciona guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e perseguições. Jesus também destaca que à medida que a iniquidade aumenta, o amor de muitos esfria. Além disso, de falsos profetas, enganando a muitos. Perseguições e restrições à liberdade cristã têm ocorrido em diferentes partes do mundo. No entanto, Jesus nos encoraja a permanecermos firmes, a não sermos enganados e a proclamarmos o evangelho do reino a todas as nações. Mesmo diante das dificuldades, aqueles que perseverarem serão salvos. Portanto, estejamos vigilantes e comprometidos com a mensagem de Jesus, aguardando a sua volta, cheio de seu amor e cheio do seu Espírito Santo. Amém?